A vida aqui em Gurupi era muito perturbada, muito sofrida, muito difícil, as coisas, porque tudo aqui dependia de Goiânia, principalmente o ordenado do professorado daqui. Tudo dependia de Goiânia, passava 2, 3 meses sem ele receber um centavo. Aqui na minha casa eu recebi 2 professores, o professor Juarez, que era da Bahia, lecionava ginásio no estadual, e o professor Sena lecionava primário, que veio de Cristalândia. Moraram dentro da minha casa que não podia pagar hotel, porque não recebia, como é que pagava? Antes da criação do estado, é que era muito diferente, era muito quieto, tinha muito lote vazio, era pouco, assim, o movimento era pouco, né? Aí depois é que o movimento foi aumentando mais e foi melhorando certas coisas, né? Supermercado tinha um pouco, depois foi aumentando. Eu nasci na fazenda, me criei na fazenda também. E aí, aí cresci, casei na fazenda, aí tive filho, aí vim pra cá. Em 2005, eu vim pra cá. Era assim, meus criadores pegavam, arrumavam aqui, assim, uns 5, 6 animais, e aí tinha aquelas coisas para vender, né? Aí pegavam aquilo tudo, botavam numa cangaia, com umas bruacas, que o povo chamava, né? E aí botavam nesses animais e vinha para cá, para a rua. Inclusivamente, uma vez eu vim mesmo, o sofrimento, menino, sofrimento, que os cavalos não queriam comer, só comia fora da estrada, né? E aí eu vim pra cá e atravessando esse rio aí, tem um riozinho aí naquele tempo, o rio Itaipoca, Gameleira, rio Gurupi. Aí tirava aqueles trem dos animais, passava nas costas, passava numa pinguela e botava eles para nadar e era isso. Do outro lado tornava a colocar, aí até chegar aqui em Gurupi. Era dificuldade. Mas era o jeito, né? Aí fazia a compra aqui e tornava a voltar para trás do mesmo jeito. Quando trazia era arroz, era um feijão, uma fava, uma rapadura, era assim, eram essas coisas que a gente trazia para vender. E aqui para levar, a gente levava o açúcar, o arroz nem tanto, porque arroz nós plantávamos bem, né? Essas coisas de casa mesmo, o sabão, essas coisas. Até o sabão eu fabricava na fazenda, que fazia aquela adicoada, né? E aí da adicoada fazia o sabão também. Nesse tempo a gente ia comprar peixe, eu cansei de ir no peixe, comprar peixe, no peixe. Era terrível, na feira não tinha um peixe para você comprar. Não vendia peixe na feira. Não vendia uma galinha tratada, só vendia galinha viva, leitoa viva, você não comprava nada. Era difícil. Agora, eu que nasci e criei numa região bem ampla, cheguei que eu quase enlouqueço. Quase fiquei doida. Mas uma irmã minha não aguentou, voltou, foi embora. Voltou. Agora aí eu digo, não, tem que ficar, porque o marido, o Deus dele era Gurupi. Nós éramos praticamente abandonados aqui. A capital era vista, quer dizer, só se viu o que estava ali em volta da capital. Raramente vinha um político aqui. E nós íamos lá captar recursos, como nós tínhamos, logo que eu voltei, nós criamos a Semana Cultural, que foi um sucesso, que atraiu muita gente de fora nessa época, mas era difícil para se conseguir. Nós conseguimos aqui no comércio, um pouquinho com a prefeitura, com muita dificuldade, tanto que nos primeiros tinha um prefeito que falava para nós assim, era eu e uma amiga que nós íamos lá na prefeitura pedir recursos para a realização do evento, ele falava assim, lá vem as pidonas, e eram coisas desse tipo assim, mas era bem mais difícil, né? Porém, como nós juntamos, através desse movimento, veio muita gente de fora e que conheciam muita gente em Brasília, em São Paulo, no Rio, e que eles terminavam conseguindo algum recurso para que a gente realizasse os eventos. Tanto que aconteceu um circuito de teatro, chamado Circuito de Teatro do Médio Norte Goiano, que foi espetacular, que vem de séries até o Bico do Papagaio, realizávamos eventos de teatro.
aqui Gurupi era referência no norte goiano, né, em termos de cultura. A efervescência cultural aqui era muito grande. E olha que a gente não tinha verba, não tinha incentivo cultural, nem nada, não tinha apoio de Goiás, do estado de Goiás. Né? Nós tínhamos aqui o circuito Timbá de teatro, que era uma coisa fora de série, e conseguimos trazer atrações de outras partes do Brasil para cá. E os artistas não tinha verba oficial. A gente ia de pires na mão, pedia apoio para o comércio, para político, enfim. Inclusive o Tião Pinheiro, que era editor do Jornal Tocantins, hoje ele é aposentado e é o secretário de Cultura. O Tião Pinheiro, ele era repórter do Jornal Popular em Goiânia, ele cobria a parte cultural, né, música e cultura, e foi escalado para vir para cá, para Gurupi, fazer uma matéria especial sobre o circuito de Timbá de teatro. E o Tião ficou impressionado e fez uma matéria de mais de meia página na época no Jornal Popular, falando desse movimento aqui e dizendo o seguinte: olha, sem apoio do governo. E aí o governador na época, Luiz Rezende, quando viu aquela matéria lá no Popular, em Goiânia, chamou a redação do jornal, chamou o pessoal do jornal, o editor-chefe e tal, para conversar, e com o Tião Pinheiro. Você faz isso, você está desmoralizando o Estado, dizendo que o governo não dá nada ao pessoal de lá. Pois é, governador. O pessoal está se virando lá e foi uma coisa estrondosa, eu fiquei maravilhado com aquilo e tal. E, rapaz, o governador ficou sem graça com isso. E a gente fazia. Não tinha essa preocupação. Claro que se tivesse apoio governamental para os eventos culturais, seria interessante. Mas não tinha, e se virava. Nessa época existiam os bailes dos clubes recreativos, alguns eventos, alguns jantares promovidos por algumas entidades, e alguns shows em praça pública, né? Então o lazer aqui era, quando tinha qualquer evento, movimentava a cidade em peso. O salão de beleza fazia fila para as madames se arrumar, viu? Então era muito bom, era divertido aquele tempo. Era um tempo que, quando chegava a época de colheita, você secava o arroz, era nas ruas aqui na Avenida Pará, Piauí, Maranhão, secava o arroz, que era a cultura da época nossa, que não tinha soja, era arroz e a pecuária. Então o arroz era secado, não tinha os grandes armazéns, era secado nas avenidas, nos asfaltos. Siqueira Campos era deputado federal, apresentou a emenda defendendo a criação do Estado, a divisão territorial entre Goiás e Tocantins. E aí foi aprovada a Constituição de 88, e lá dizia que tinha sido aprovado a criação do Estado do Tocantins. Tá. Aí uma pergunta lá, parou na cabeça de todo mundo. E a capital vai ser aonde? E começou a briga entre Gurupi, Porto Nacional e Araguaína. Cada uma dessas três cidades queria ser a capital. E o pessoal de Araguaína pegou forte mesmo, uma campanha forte, para levar para lá. Só que Araguaína ficava muito distante. Quer dizer, para nós aqui do Sul, a capital sendo Araguaína, mas a gente deixa mesmo aqui como Goiás, porque a gente ia para Goiânia, que era mais perto, ir para Goiânia do que para Araguaína. Aí foi criar Palma, foi para Miracema. Aí já Gurupi balanceou, o pessoal mudando para lá. Mudando, gente fraquinha, coitados. Como a Dolores dizia, o que vocês vão fazer em Palma, gente? Ali na Malvina, que foi a Dolores que arrumou a Malvina para os pobres. Foi que eu andei junto com ela e a polícia ali e nós em cima. Aí mudou muita gente para Palma. Porque bem não foi só para mim, foi para todo mundo. Agora aquele que é cego, que diz que não viu nada dividir esse estado, pelo amor de Jesus. O norte de Goiânia, as rendas, tudo pro luxo de Goiânia. Tudo, aqui ninguém via nada.
Nada, era tudo por Luiz de Goiânia. Aí quando foi para fazer da capital, que foi a abertura lá, aí meu esposo trabalhava na prefeitura, né, e foi para lá. Ele ficava lá, eu passava a maior parte, era só com os meninos aqui. E ele para lá, trabalhando para lá. Passava 15 meses, para poder vir aqui. E aqui era mato, aqui só tinha 2 casas só também nesse setor. Não tinha quase casa não, quase ninguém não. A gente escutava só piar de cobra, para todo lado. Sim, eu acredito, não sei se aí pode ser uma visão muito particular minha, né? Mas as pessoas ficaram mais tristes aqui, nesse período. Hoje acredito que está tudo certo, está tudo bem, a gente ama a capital, como a capital também nos recebe muito bem, e eu estou falando por mim e acho até que em nome de muitas pessoas do interior, a gente se vê bem na capital, né? A capital ficou linda, maravilhosa, ela representa tudo que o Tocantins, na minha leitura, é hoje, né? Um estado jovem, mas assim com uma vitalidade muito grande. As pessoas mudaram, muitas e muitas pessoas foram transferidas para Palmas, mas não perdeu o contato com o Gurupi. Morava lá em Palmas, mas no final de semana estavam aqui. Ou qualquer oportunidade que tivesse, voltavam para a cidade de origem. Então essa relação entre as pessoas não se perdeu por isso, porque não foi para lá e ficou no ir e vir. E até hoje são pessoas que se relacionam com a nossa cidade muito bem, porque as amizades ficaram aqui, as raízes estão plantadas aqui, né? Continuou. Era aluga-se, vende-se por todo lugar que você passava, você via e as pessoas falavam, vamos para Palmas. Até eu fui convencido, né, em 96, 97, eu também mudei para Palmas. E a gente foi para lá, montar estúdio, aquela coisa toda, trabalhar com rádio, ser os precursores da rádio na capital, aquela coisa de ser o primeiro, do pioneirismo e tal. Mas o amor que eu tenho por essa cidade é tão grande, a saudade que eu sentia de tudo aqui, não me fez ficar lá muito tempo, apesar de eu amar Palmas. Eu adoro, toda vez que eu vou a Palmas eu falo, não, eu vou morar aqui, mas quando eu chego em Gurupi eu falei, cara, sair daqui é brabo. Mas assim, foi uma época, foi um período nebuloso. Mas assim, artisticamente, para nós foi bacana porque a gente começou a criar coisas, né? A pensar mais, a querer produzir e fazer. Olha, nós somos Gurupi, a cidade referência, nós somos uma das principais cidades do estado e tal, então vamos bater o pé, a gente tem uma responsabilidade muito grande e, enfim, isso fez com que a gente fincasse os pés aqui na cidade. Não foi fácil mesmo, né? E, aliás, até por muito tempo, a minha vida foi pautada mais em Palmas do que em Gurupi profissionalmente, né? E as pessoas achavam que eu morava em Palmas, né? Tanto os gurupienses como os palmenses, né? E tal. Quando eu falava para os palmenses que eu morava em Gurupi, eu falava, moço, tem que vir para a capital. Eu falei, não, legal, eu estou aqui direto e tal, é pertinho. Mas assim, foi um processo complicado, entendeu? Até as coisas chegarem a um equilíbrio, não foi fácil mesmo. Veja, eu cheguei para cá em 89, o estado foi criado em 88, então eu ainda fui na capital Miracema, né? Estive várias vezes como jornalista em Miracema, acompanhei o trabalho de instalação da Assembleia Estadual em Miracema, né? Então eu conheço todos os primeiros passos também da criação de Palmas. Estive lá quando começaram a lançar exatamente as primeiras estruturas para a criação da capital. Nós aqui em Gurupi, e aliás não só nós, né? As cidades do interior de certa forma contribuíram, eu acredito até que não com tanta vontade, mas contribuíram com sua massa humana para a construção de Palmas, porque perdemos muitos de nós acabaram indo para Palmas
por vontade própria, claro, na expectativa de, obviamente, encontrar novos espaços, outros por necessidade, porque o Estado muitas vezes chamou profissionais, né, gente que era, digamos assim, concursado na área da educação, antigo Goiás, né, educação, segurança, eles acabaram sendo chamados para ir para Palmas. E quem estava na iniciativa privada da mesma forma, né? Eu, à época também, acabei ficando meio que sensibilizado para ir para Palmas, resisti ao máximo que pude, né? Cheguei a ter uma passagem depois em Palmas, já bem mais próximo agora, para fazer um curso na Universidade Federal, mas eu confesso que eu também balancei a estrutura, né? Como eu sou de uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, né, eu, assim, me assusta um pouco essa coisa de morar em capital. Eu fico meio receoso, eu prefiro aquela coisa de conhecer a pessoa da esquina, conversar com ela, é meio característica de gente interiorana mesmo, né? E essa canção Em Tempo, só para falar dela especificamente, meu amigo jornalista Gilson Cavalcante, que foi secretário estadual de comunicação, na época ainda do governo do Avelino, segundo governo eleito nosso, a gente se aproximou bastante, porque ele, poeta, escrevia muito, como jornalista, mas também a poesia em si, um camarada com uma visão assim, muito próxima, né, do que eu também vejo com relação ao social, com relação à política, a forma de ver como as coisas precisam se estruturar. Certa vez eu estava aqui em Gurupi e o encontrei ali na Rua 8, eu estava fazendo alguma coisa, era um sábado de manhã, e eu lembro exatamente a imagem dele, sentadinho dentro do carro, ele estava esperando alguém sair de uma loja, alguma coisa assim. Aí quando eu o vi, ele também, fui lá cumprimentar meu amigo, né? E ele perguntou, e aí? Isso era final dos anos 90, ou no meio da década de 90, 95, 96 mais ou menos, né? E aí ele perguntou, e aí? Eu disse, cara, aqui tá uma desilusão, porque toda hora a gente sabe notícia de um amigo que foi embora para Palmas. Ele já estava em Palmas, claro, ele sempre esteve em Palmas, né? Aí a gente riu, disse, pô, mas como é que é? Eu disse, cara, todo mundo está atrás de novas oportunidades, né? Então a Palmas acaba atraindo muito da força humana do interior do estado. E aí ficou, a gente conversou sobre outras coisas. Na semana seguinte ele me mandou a letra de Em Tempo, né? E aí eu percebi, poxa, é exatamente um retrato da minha realidade, ou da realidade que eu estou vivendo aqui. Aí não deu outra música, quando veio a letra eu já percebi que a música estava pronta na minha cabeça. Tempo de procurar o que perdi em algum bar da cidade de Gurupi. Quem sabe na Avenida Goiás eu achei. Talvez a capital tenha roubado você de mim. Uns pedaços de nós, espalhados pela Belém, Brasília, vão se encontrar num porto ou num paraíso qualquer. A ponte que nos liga não está nos planos do governo. A ponte que nos liga não está nos planos do governo. A ponte que nos liga não está nos planos do governo. A ponte que nos liga não está nos planos do governo. Eu vivi isso na pele, né? Perdi muitos, assim, dos nossos, dos próximos, né? Amigos, para que foram tentar a vida na capital, os jovens, né? Hoje já senhores, senhoras, mas enfim. E as cidades que estão mais próximas de Palmas perderam mais ainda, Paraíso, Porto Nacional. Quer dizer, 30 anos depois, muito já foi restaurado, né? Muitas outras pessoas acabaram vindo especificamente para Gurupi nesses últimos 10, 15 anos. As cidades mais ao sul também acabaram por conta do desenvolvimento da agricultura, das universidades. A própria Universidade Federal do Tocantins, quando se instalou em Gurupi, ela acabou também trazendo mais oxigênio para movimentar a sociedade, a economia, a cultura da cidade. A própria Universidade de Gurupi, que eu também de certa forma represento, elas acabam sendo importantes nesse processo, porque outras pessoas vão vindo. Então as migrações, elas não param. Né? Elas não param. Como Palmas funcionou como uma esponja para nós do interior na década de 90, hoje também Gurupi, de certa forma, funciona da mesma forma, atraindo gente das cidades menores que estão ao redor. Quantos e quantos vêm de Idueré, de Cariri, acabam ficando por aqui, arrumam um trabalho, casam. Então eu acho que é um processo normal e a gente precisa... Apesar do sofrimento que eu confesso que tive à época, eu acho que é um processo natural e a gente vai se acomodando com a experiência e percebendo que é assim mesmo, é um ciclo. Se você prestar atenção, e isso tem mostrado, a cidade tem crescido bastante, ela tem se espalhado. Primeiro, é um lugar plano, é uma cidade que cresce horizontalmente, não verticalmente.
certo? Onde você pode ter a sua casa, o seu quintal, plantar a sua árvore, sabe? Tem uma série de coisas assim de cidade, de interior, mas que pulsa por causa das pessoas que vieram para cá com uma outra cabeça, que tem um outro tipo de pensamento. E para completar, é um polo educacional, né? E é uma cidade que é bem localizada. Nós temos o que de básico nós temos aqui em Grupi, as universidades que trouxeram muito progresso para a cidade, muitas possibilidades também, muitas pessoas. E Grupi é uma cidade que ela tem uma cultura muito diversificada, porque vieram pessoas do Brasil inteiro para cá e de outros países também. Então trazem sua cultura, que forma uma característica diferenciada. E é uma cidade hospitaleira, que as pessoas, mesmo que a cidade tendo crescido, a gente já não conhecendo mais a maioria das pessoas, mas é uma cidade onde ainda tem uma característica interiorana, ao mesmo tempo tem aquele conforto já de uma cidade em franco desenvolvimento, que tem um futuro. Grupi tem tudo para ter um futuro bom, sem perder essa característica. E a gente foi a cada dia gostando e amando mais essa terra santa, essa terra Grupi que é de açúcar, né? Então a gente tem Grupi como se fosse a nossa segunda cidade natal. Porque a cidade natal que a gente nasceu, a gente vai lá de vez em quando. Mas Grupi a gente mora aqui de corpo e alma e coração. São acolhedoras. São acolhedoras. Você para numa esquina, você pede uma informação, onde é isso, assim, as pessoas, olha, você vai por aqui e tal, você fala, tá bom, não, olha, mas olha, cuidado, vai por ali, sabe? É coisa de interior mesmo, mas assim, as pessoas são atenciosas, elas fazem questão de receber bem, né? Foi assim que eu me senti quando eu cheguei aqui, eu era um garoto, e eu me senti acolhido, e N histórias. Foi aqui que eu eduquei meus filhos, aqui que eu casei, enfim, que eu constituí família. Quantas pessoas que passam por aqui, gostam e terminam ficando aqui? Teve casos de pessoas que fazem isso, que vêm aqui de passagem ou vêm a passeio e de repente fica aqui, né? Na época que nós tínhamos um movimento cultural mesmo, muitas pessoas vieram para um evento cultural e terminaram mudando para aqui, ficando aqui durante muitos anos. Eu acho que a qualidade de vida em Grupi é boa, né? Boa. Podemos melhorar? Claro, sempre há como melhorar. Precisamos pensar naquelas pessoas, por exemplo, que não têm grana para gastar, não podem ir para Palmas ou para Goiânia ou para qualquer outro centro e precisam estar bem nos locais onde elas estão. Então o Grupi pode ter mais áreas verdes, pode ter certamente mais espaços públicos com aparelhos públicos para as pessoas aproveitarem, sem precisar gastar dinheiro, por exemplo, né? E a vida se resume nisso. Quem tem dinheiro, de repente, compra qualquer tipo de diversão. Quem não tem, precisa encontrar dentro da estrutura pública essa estrutura para poder, obviamente, aproveitar. Então nós podemos melhorar. Eu penso, respondendo a você objetivamente, que nós temos uma boa qualidade de vida aqui, né? Precisamos continuar nos esforçando todos, a comunidade, as forças vivas da comunidade, seus representantes na política, na área das instituições, para que nós possamos gradativamente irmos acompanhando tudo isso que a gente está vendo que é a melhoria da nossa cidade. Tempo de procurar o que perdi. Vou buscar em algum bar da cidade. Quem sabe na Avenida Goiás eu achei. Talvez a capital tenha roubado você de mim. O tempo de procurar o que perdi. Vou buscar em algum bar de Grupi. Quem sabe na Avenida Goiás eu achei. Talvez a capital tenha roubado você de mim. Não adianta mais, o que ficou pra trás são águas passadas, um desastre, desterro.